Bom, pessoal, tudo bom? Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre as técnicas radiográficas extrabucais, tá certo? Lembrando que nós já tivemos toda a parte das técnicas radiográficas intrabucais, com as radiografias periapicais, as radiografias interproximais e a radiografia oclusal e suas variações. E agora, falamos recentemente sobre as radiografias panorâmicas. Então, a aula de radiografia panorâmica, vocês já tiveram essa aula, tá certo? Que fala sobre radiografias panorâmicas, que foi até matéria da segunda, da primeira NP. E agora, dando continuidade às outras técnicas radiográficas utilizadas em odontologia, de uma maneira geral, né, são as chamadas técnicas extrabucais. Essas técnicas extrabucais, pelo próprio nome, né, já está falando que são técnicas que são empregadas para se realizar essas radiografias fora da cavidade bucal. Então, quando você pega um filme radiográfico ou um sensor radiográfico e coloca ele fora da cavidade bucal, chama-se a isto de técnica extrabucal. Então, aqui nós temos um exemplo, né, dois exemplos clássicos aí, uma radiografia panorâmica, tá certo? E uma radiografia em norma póstero-anterior, também chamada de PA, mais inclinada aí nesse sentido, essa radiografia seria uma PA de Waters, que é uma radiografia específica para se visualizar a região de seios paranasais e seios frontal. Então a gente observa seio frontal, seios paranasais, seios maxilares, seio etimoidal, tudo na radiografia PA de Waters. Então, das técnicas radiográficas extrabucais, a gente pode enumerar várias, né? Começando pela radiografia panorâmica e vindo agora pelas normas, tanto lateral quanto posterior, as chamadas PAs, quanto axial, as radiografias especiais para a ATM, articulação temporomandibular, é uma área bem explorada na parte odontológica, tanto com a transcraniana quanto com a transfacial ou a panorâmica especial para a ATM, que também tem como nomenclatura a radiografia especial para ATM, a radiografia de Towne e as normas tomográficas, né, com as tomografias convencionais e as tomografias computadorizadas. Nós vamos enumerar e vamos falar um pouquinho de cada uma, com exceção da radiografia panorâmica e da tomografia convencional, que são a radiografia panorâmica, vocês já tiveram essa aula, e a tomografia convencional seria uma aula mais para frente, lá para janeiro, aí depois do recesso, eu vou dar aula para vocês sobre tomografia convencional. Então, falando um pouquinho das normas, né, no caso da lateral da mandíbula, a lateral da mandíbula ela pode ser específica para a região de ângulo e ramo, e outra radiografia lateral da mandíbula específica para a região de corpo mandibular. Então, as indicações, pessoal, das técnicas radiográficas extrabucais são as mais variadas possíveis, principalmente quando o paciente ele tem dificuldade de abrir a boca. Geralmente são pacientes politraumatizados, né? Pacientes que chegam em uma unidade de emergência de um hospital politraumatizado, que não consegue abrir a boca, muitas vezes inconsciente, tá certo? E são lançados mão de técnicas menos invasivas, técnicas radiográficas menos invasivas, né? Já que a técnica intraoral você tem que botar o filme dentro da boca, o paciente tem que estar consciente e tudo. Ou também essas técnicas são utilizadas para pesquisa de extensas áreas patológicas, como por exemplo, tumores odontogênicos. Esse caso aqui eu tenho uma norma lateral de mandíbula para pesquisar, para se avaliar ângulo e ramo mandibular. Aqui a gente observa uma imagem radiolúcida nessa região aqui, que pode ser um tumor odontogênico, mas ela não está clara, porque essa técnica radiográfica ela foi específica para essa área aqui, ó. Essa área aqui de ângulo e essa área aqui de ramo. Essa região, eu tenho uma norma específica para ela, que é a região de corpo mandibular. Mas trismo, que é a dificuldade de abrir a boca, pesquisa de corpos estranhos, fragmentos de arma de fogo, por exemplo, áreas patológicas e os próprios cálculos salivares, os cálculos da glândula, por exemplo, da glândula submandibular, que a gente pode visualizar também nesse tipo de radiografia. Então, como é que é a norma para se realizar as técnicas extrabucais?
Não tem mistério nenhum. O paciente ele precisa, primeiro, o filme tem que estar em uma posição extrabucal, então está aqui o filme. Eu observo aqui o sagital mediano e como eu preciso utilizar a região de ângulo e ramo mandibular, eu vou pedir para o paciente encostar essa região aqui, ó, de ângulo e ramo mandibular no filme. Então tá aqui, ó, ele vai encostar essa região aqui de ângulo e ramo mandibular no filme, e o feixe ele vai ter como ponto de entrada abaixo do ângulo e ângulo da mandíbula do lado oposto, certo? De interesse. Essa distância aqui, ó, essa distância x, que é a distância do ponto focal do aparelho até o filme, geralmente é uma distância em torno de 50 centímetros, de 60 centímetros. É uma distância que ela varia um pouco. O feixe ele é divergente, o feixe radiográfico é divergente. Então, toda vez que eu afasto mais o ponto focal, automaticamente eu aumento a área de abrangência. Tá certo? Então, se o paciente tiver uma mandíbula muito aumentada de volume, paciente com o rosto mais largo, eu vou precisar afastar mais o ponto focal do filme para eu ter uma área de abrangência menor. Ok? Então, essa distância é um pouco variável. Tá certo? Então, aqui eu tenho um filme que está colocado nessa posição. A paciente está com o sagital mediano, nesse caso aqui, ó, paralelo ao filme. E essa região aqui de ângulo e de ramo mandibular está em contato com o filme, mais para ramo mandibular. O feixe ele vem nesse sentido aqui, ó. Tá certo? Para eu conseguir visualizar, ok? Lateral da mandíbula para exame de corpo. Na lateral da mandíbula para exame de corpo, eu vou observar toda essa região aqui de corpo mandibular. Para isso, né, as indicações são realmente trismo, mesma coisa da técnica lá para ângulo e ramo, corpo estranho, áreas patológicas, os próprios cálculos salivares e as fraturas. Então, paciente que tem fratura em corpo mandibular, a gente pode lançar mão da técnica radiográfica lateral da mandíbula para exame de corpo. Como é que essa técnica funciona? A técnica também não tem muito mistério, tá certo? Então, essa técnica radiográfica, ela, diferente daquela outra radiografia, observem que aqui eu estou visualizando todo o corpo da mandíbula, certo? Todo o corpo mandibular aqui está sendo visualizado nessa tomada radiográfica. Esse paciente aqui, ele tem, se vocês observarem bem, ele tem um dentinho incluso aqui, ó, nessa região de corpo. E essa mandíbula, ela tem uma alteração de trabeculado ósseo. Talvez aqui uma displasia segmento ósseo florida, tá certo? Nessa região. Então, observar a diferença aqui, o paciente vai inclinar mais a cabeça, ele vai repousar todo o ângulo da mandíbula, todo o corpo mandibular sobre o filme. Então, essa região aqui, ó, ele vai encostar o ápice nasal no filme e vai encostar toda essa região aqui. E o feixe, ele vai incidir nessa ponto de entrada, bem na região de ângulo mandibular. Então, olha lá, ele inclinou a cabeça, né? Ele está com o ápice nasal encostado aqui no sensor, tá certo? E o feixe ele vai estar entrando bem nessa região aqui, ó. Então, aqui uma lateral oblíqua para corpo de mandíbula do lado direito e uma lateral oblíqua para corpo de mandíbula do lado esquerdo. Aí você pergunta, professor, e essa distância? Como eu falei, essa distância ela geralmente é uma distância de 50 a 60 centímetros do ponto a ser radiografado. A imagem ela é divergente, o raio-x é divergente, então quanto mais afastado, maior a área de abrangência. E dessa forma eu consigo ter o feixe mais linear e uma diminuição da ampliação da imagem radiográfica. Toda vez que eu afasto mais a fonte de raio-x da estrutura a ser radiografada, eu tenho uma melhora nessa ampliação, essa diminuição da imagem diminui. Até porque o paciente ele vai estar em íntima relação com o sensor do filme. O sensor está aqui, ó. O sensor e o filme está nessa região.
e ele vai estar em íntima relação aí sem maiores problemas. Tá certo, pessoal? Com relação às tomadas laterais, que nós temos é essa, é a lateral para corpo, como eu falei, a lateral para ângulo e ramo da mandíbula. Agora, nós teremos as técnicas, né, PAs, que são as póstero-anteriores. Para a mandíbula, o que é uma PA? Um PA, pessoal, sempre esse primeiro nome, póstero-anterior, diz respeito à sequência de entrada do feixe. Então, o feixe de raio-x, ele entra primeiro na região posterior. Então, eu tenho aqui o feixe de raio-x, que entra primeiro na região posterior da cabeça e sai na região anterior. Então, ele entra na região posterior e ele sai na região anterior. Então, se o paciente, por exemplo, se a gente vai realizar uma PA de mandíbula, ele vai entrar na região posterior da mandíbula e vai sair na região anterior da mandíbula. O filme ele vai estar na região anterior da mandíbula. Então, se a mandíbula está aqui em X, o feixe vem daqui de posterior para anterior e o feixe ele vai estar localizado na região anterior da mandíbula. Já o oposto, as técnicas radiográficas anteroposteriores, o feixe ele vem de mento para a região posterior. Ele vem fazendo o oposto, tá certo? Nesse caso aqui, nós estamos falando da PA, que é a póstero anterior da mandíbula. As indicações são as mesmas indicações lá das laterais e das técnicas extrabucais como um todo. Paciente com dificuldade de abrir a boca, né? Paciente com trismo. Pesquisa de corpos estranhos, especificamente aí nessa região nós podemos exemplificar os projéteis de armas de fogo, ou às vezes você tem algum instrumento pérfuro cortante, certo? Naquela região, como, vamos supor que o paciente levou uma facada na face, né? Tá com a faca lá enfiada na face, é um corpo estranho, né? O paciente ele estava sendo submetido a um procedimento de anestesia, uma troncular, por exemplo, e fraturou uma agulha na região de ângulo retromolar, né? Então aqui isso é um corpo estranho. As pesquisas para esses corpos estranhos, patologias, né? Lesões, cistos, tumores e as próprias fraturas, principalmente fraturas aí em ângulo de mandíbula. Então aqui é um exemplo de uma radiografia póstero-anterior, uma PA de mandíbula. A gente observa aqui todo o contorno mandibular, principalmente a região de ângulo e de corpo mandibular bilateral, certo? Então, pesquisa de fraturas nessa região, a radiografia mais indicada seria essa região póstero anterior, ok? Aqui outro exemplo de uma radiografia PA, né? Nesse caso aqui é uma radiografia de um jovem, né? Esse paciente ele deve ter aí para faixa de 6 a 7 anos de idade, a gente observa aqui pelos dentes ainda em erupção nessa região, e a gente observa, né, uma área patológica aqui enorme em todo o contorno mandíbula, nessa região aqui, ó, todo o contorno de mandíbula, e de maxila também envolvida. Então a maxila também está envolvida. Esta alteração é uma lesão multilocular, porque ele tem várias lojas patológicas. Estão vendo aqui as lojinhas patológicas dessa região aqui, ó, chamada de querubismo. Então essa é uma alteração que a gente chama de querubismo. Professor, o que é o querubismo? Querubismo é uma alteração de substituição de tecido ósseo. É uma lesão benigna, uma lesão fibroóssea benigna. Muito comum em crianças. Muito comum não, mais prevalente em crianças, né? Onde nós temos uma lesão de substituição de tecido ósseo, inicialmente por um tecido fibroso, e esse tecido fibroso, com o tempo, ele tende a se mineralizar novamente, tende a se calcificar novamente. O problema é que ele causa um transtorno morfofuncional muito grande,
né? Então, morfologia de mandíbula alterada, posicionamento dental alterado. Então, depois que isso aqui cresce, o tratamento é esperar isso aqui terminar de crescer, realizar algumas cirurgias de remodelação de tecido. A gente vai remodelar tecido nessa região, tirar os excessos de tecido ósseo que foram formados, né? Geralmente uma plastia óssea, mas que realmente causa uma certa alteração na morfologia do tecido ósseo, tanto mandibular quanto maxilar. E tem um nome de querubismo. Nesse caso aqui, nós temos uma PA de mandíbula propriamente dita também, tá certo? Onde nós observamos aqui, a gente precisa observar na PA de mandíbula todo o contorno mandibular, né, específica para essa região. Principalmente, pessoal, para pesquisa de fraturas, certo? Pesquisas de fraturas. Nessa radiografia, quem consegue observar aqui, existe uma alteraçãozinha, uma imagem que sugere uma fratura, certo? Uma fratura em processo condilar. Se vocês observarem essa região aqui, a gente tem aqui uma linha radiolúcida, né, nesse ponto aqui, que sugere uma linha de fratura aqui, ó, em processo condilar. Eu vou apagar para vocês observarem direito agora. Estão vendo aqui, ó, a linha radiolúcida nessa região que sugere uma fratura em processo condilar. Ok. Então, como é que é realizada a PA? Bem simples também a radiografia PA. Ela é uma radiografia que ela é realizada em norma PA, ó, póstero, anterior. O filme está aqui na região anterior. O feixe, ele vem aqui dessa região para cá. Então, o raio-x também está aqui. Ponto de entrada na altura aqui do ângulo da mandíbula, né? Uma vista mais superior, a gente observa o ponto de entrada aqui bem na região do hospital. Então, a posição do paciente. O paciente coloca as mãos para cima, aqui bem próximo a essa parede. Encosta o osso frontal no filme, ponta do nariz no filme, e o feixe ele vem nesse sentido aqui. Essa distância aqui, como eu falei para vocês, ela varia aqui, né, de 70, que deve estar uns 70 centímetros, por aí, até 1 metro. Tá certo? Então, essa distância aqui ela varia. E a quilovoltagem do equipamento e a miliamperagem também ela varia muito de acordo com o tipo de aparelho. Geralmente a gente trabalha aí com 80 kV, 90 kW, kilovolts de potência. A PA passeio, ó, o nome já está dizendo, PA passeio, uma radiografia que a gente já entende que sabe que o raio-x vem de posterior para anterior, só que é específico para seio maxilar. Era aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, que mostrei um seio frontal e os seios paranasais ali, e o seio maxilar. É a chamada PA de Watters, certo? É uma técnica, pessoal, que não, é uma variante da PA de mandíbula. E ela tem uma de suas principais indicações, aqui que muda um pouquinho as indicações, é a pesquisa de alterações em seio maxilar, nesse caso aí, as sinusites. Então, sinusites, pesquisa, por exemplo, de fragmentos radiculares pós-exodontias em seio maxilar. Avaliação dos próprios corpos estranhos também, né? Fragmento de arma de fogo, como eu falei para vocês, instrumentos perfurocortantes. Áreas patológicas, como por exemplo uma área de tumor que invada a região de seio maxilar. E as próprias fraturas, fraturas principalmente nessa paredinha aqui, que é do processo zigomático aqui da maxila. Então, fraturas nessa região e até mesmo fraturas em margens infraorbital também são algumas indicações das PAs de seio maxilar, também conhecida como PA de Watters. Então, a técnica radiográfica em si, ela vai ter uma alteração da PA normal, porque eu tenho justamente essa distância do ápice nasal para o filme, geralmente em torno de 3 centímetros. O paciente vai encostar o mento no filme, vai inclinar a cabeça para trás, e dessa forma eu vou conseguir projetar o feixe entrando aqui bem na região de osso occipital, tá certo? Em direção à região anterior. Então, o paciente está posicionado dessa forma.
tá certo? Então aqui, deixa eu apagar isso aqui. O feixe ele vem desse ponto. O feixe radiográfico ele vem desse ponto para cá, atinge aqui essa região e essa distância aqui é em torno de 3 centímetros. Então ele recua o ápice nasal 3 centímetros aqui do filme ou do sensor. A variação, né, o tempo de exposição, isso aqui varia muito, pessoal, então não precisa decorar isso, certo? Nem precisa decorar a distância foco-filme. Como eu falei para vocês, essa distância foco-filme ela varia. Isso é um padrão, certo? Mas isso aqui eu não cobro, isso aqui ninguém cobra. Esses padrões que dependem dos equipamentos que vocês estão utilizando. A tal invertida, ela é uma radiografia que ela é feita, é como se fosse uma PA, porque ela é invertida, certo? Então, a Towner verdadeira, se em vez desse nome aqui eu tivesse Towner verdadeira ou propriamente Towner, era uma radiografia em norma AP. Só que nós utilizamos muito a chamada Towner invertida, que é uma técnica radiográfica em norma PA, onde o paciente realiza a técnica de boca aberta. Certo? De boca aberta. É uma técnica que ela é muito específica para visualizar a região de processos condilares, né? Fraturas em processos condilares, sendo mais especificadamente. Então, olha aqui, o paciente aqui não é nada mais do que uma norma PA com o paciente de boca aberta. O paciente aqui está de boca aberta, certo? Então, a gente consegue jogar esse processo condilar para frente. A gente tira o processo condilar de dentro da cavidade articular. Então, a função basicamente da Towner é você, quando você abre a boca, você tira o processo condilar de dentro da cavidade articular, aí você joga o processo condilar para frente e dessa forma, ao jogar o processo condilar para frente, a gente consegue visualizar mais nitidamente esse processo condilar. Então, pesquisas de fratura nessa região de côndilo, a indicação da Towner invertida, ela é uma radiografia de escolha, ok? Claro que quando não tiver recursos mais avançados de imagem, como por exemplo a tomografia computadorizada. Mas a gente começa aí com a Towner. Então, deixa eu apagar isso aqui tudo que eu coloquei, né? Vamos apagando isso aqui. Mas já dá para observar que essa Towner, o paciente está de boca aberta, mesma posição da PA. E lembrando que tem uma mudançazinha aqui. A mudança, eu posso ter uma mudança nesse ponto de entrada do feixe. O feixe, ele pode entrar dessa forma, ou ele pode estar inclinado assim. Geralmente esse ângulo de inclinação aqui é em torno de 20 graus. Certo? Então, quando eu entro inclinado, eu jogo todo esse processo condilar aqui para cima e eu tiro a sobreposição aqui da região de ângulo mandibular. Ok? Mas lembrando que o paciente está com a fronte, o osso frontal encostado no filme, ápice nasal encostado e ele está de boca aberta. Aquela foi lá a Towner invertida. Agora falando um pouquinho da axial, também conhecida como basal ou Hertz, é uma outra norma radiográfica, onde o próprio nome está dizendo, né? Eu vou observar o paciente em norma axial. O feixe radiográfico, ele vai vir de baixo para cima, tá certo? Então, se eu tenho aqui a calota craniana, o feixe está vindo aqui da região de soalho bucal. Ele vem daqui da região de soalho bucal e o filme ele vai estar lá na região posterior. Então, o paciente, o filme estando aqui, ó, o filme está aqui. O paciente ele vai estar com a cabeça nesse sentido aqui, ó. Certo? Eu sou um desenhista mesmo, né, pessoal? E o feixe ele vem daqui, ó. Então, o feixe vem daqui, pega toda a região de base de mandíbula
e projeta a calota craniana para essa região aqui. Indicações da axial, também são indicações bem específicas. Fraturas em arco zigomático. Então, se eu observar aqui o arco zigomático, pesquisar fraturas nessa região de arco zigomático é bem interessante a gente realizar uma radiografia axial. Avaliar a região posterior de seio maxilar. Então, essa região aqui posterior de seio maxilar também ela é avaliada na radiografia axial. Processo coronoide. Olha o processo coronoide aqui, bem bonitinho na norma axial, dos dois lados. Então, processo coronoide também, ele é avaliado na norma axial. Então, se eu colocar na prova, não esqueça, para avaliar o processo coronoide, qual a técnica radiográfica indicada? Pode ser a norma axial ou norma basal, também conhecida como norma de Hirtz. Isso aí cai muito em concurso, viu, pessoal? Qual é o nome da técnica para se realizar fratura de arco zigomático? Aí no concurso não cai norma axial, cai a norma Hirtz. Né? Sempre são os nominhos mais difíceis, né, para confundir, tá certo? Ou para explorar, para ver quem sabe o nome todo completinho aí, tudo direitinho. Então a técnica radiográfica em si ela não tem mistério nenhum, né? O feixe está nessa posição aqui, o filme está nessa posição, o feixe está aqui, ele vem dessa região aqui, ó, para cá. Ele vai projetar toda a calota craniana na região do filme. Professor, essa distância aqui ela pode ser menor? O paciente pode encostar o filme aqui, ó? Pode. Certo? Eu posso diminuir essa distância, porque nesse equipamento essa distância foco, aqui ela compensa essa distância aqui do filme, tá certo? Aqui o paciente está com a cabeça presa em um dispositivo auricular, para ele poder não mexer, tá certo? Ter mais estabilidade nessa região. Lateral da cabeça. A gente trabalhou com lateral da mandíbula, tá certo? E agora lateral da cabeça como um todo. Essa lateral da cabeça eu posso ser utilizada, né, para pesquisar algumas anomalias de crescimento e desenvolvimento. Mesma coisa, corpos estranhos, áreas patológicas, ou até mesmo controle pós-operatório de alguma cirurgia, procedimento cirúrgico, ou pesquisa de fratura. Então, a lateral da cabeça, o ponto de entrada do paciente é como se fosse uma lateral de mandíbula, só que ele vai encostar, o paciente ele encosta o osso cigomático aqui, a lateral do osso cigomático nessa região, e o feixe de entrada ele vem daqui, da região orbitária, tá certo? Então, é uma radiografia que eu posso pegar toda a calota craniana, tá certo? O paciente em norma lateral visualiza a região de vértebras, certo? Cervical, a primeira, a segunda vértebra e depois as outras vértebras cervicais. Consigo visualizar a mandíbula, mas sobreposição de mandíbula. Lembra que a lateral para ângulo e para ramo de mandíbula não tem uma sobreposição no lado oposto, porque o paciente ele vai estar com a cabeça inclinada. Nesse ponto aí, ele não está com a cabeça inclinada, esse paciente, ele está com um sagital mediano paralelo ao eixo do filme. Então, por isso, eu tenho sobreposição de estruturas, tá certo? Então, essa é a norma lateral. Distância, foco filme, tempo de exposição, potência ou quilovoltagem, vai variar também, depende do aparelho que você estiver trabalhando. Então, isso aí, eu não cobro muito com relação a essas potências. Mas o que se sabe é que padrão, geralmente em torno de 90 centímetros, né? 60 a 90 centímetros de distância. Aí nós temos uma variação dessa técnica lateral, essa aqui sim a gente utiliza muito em odontologia. Quem for fazer ortodontia, tá certo? Ou até mesmo cirurgia, né, voltada para a parte da cirurgia ortognática, vai utilizar muito a chamada teleradiografia. O nome já está dizendo tudo, tele, distância, radiografia. Então, a radiografia distante. Essa distância, pessoal, ela é importante para a tomada radiográfica e ela está em torno de 1,5 m, tá certo? Então, eu tenho que ter a minha fonte de raio-x distante 1,5 m do paciente do filme radiográfico. Então, se eu for radiografar o paciente aqui,
essa distância ela é padrão. E o paciente ele fica em um dispositivo, em um aparelho, certo? De raio-x, com um braço chamado de cefalostato. Essa minha letra tá horrível, viu? Vou apagar isso aqui. Cefalostato. Professor, o que é o cefalostato? Vou mostrar agora. O que é a teleradiografia? Vou mostrar agora. Teleradiografia é essa aí. Vejam a diferença dessa radiografia para essa. A gente já está vendo diferenças gritantes. Primeiro, eu consigo visualizar, e isso é importante na teleradiografia, eu visualizar todo o perfil mole desse paciente, toda a região tegmental, todo o perfil mole eu consigo visualizar. Depois, esse paciente tem um padrão para ser realizada essa técnica radiográfica. O paciente tem que estar em oclusão, ele tem que estar com a boca fechada. Ele pode ou não estar com os lábios relaxados ou em selamento labial. O paciente tem que estar com as vértebras cervicais o mais vertical possível, tá certo? E com o plano de Frankfurt, paralelo ao plano horizontal. Então, observem que é uma técnica cheia de peculiaridades. Por quê? Com esta radiografia, pessoal, a gente vai conseguir avaliar o padrão esquelético desse paciente, o padrão esquelético facial, o padrão desse paciente com relação a crescimento de face. Então, uma radiografia de acompanhamento de crescimento de face, acompanhamento de posicionamento dental com relação aos arcos de maxila e mandíbula, para a partir daí nós tomarmos decisões quanto a intervenções precoces ou não de possíveis discrepâncias ósseas e discrepâncias dentais, tá certo? Tudo isso baseado em análises extras que são chamadas de análises cefalométricas. Vou mostrar um pouquinho mais para frente o que seriam essas análises. Mas mostrando aqui, né, esse padrão de cefalometria e o tipo facial da radiografia para avaliação de tratamento ortodôntico. Então, essa radiografia, ela é uma radiografia que ela é realizada dessa forma em todo canto do mundo. Se o paciente fez essa radiografia lá na China, na Índia, na África, quer local que for, ele tem sempre a mesma técnica. Se ele fez essa radiografia há 5 anos atrás, se ele fez há 10, há 20 ou há 30, eu posso comparar essas radiografias, porque essas radiografias elas não vão apresentar distorções quanto à realização da técnica radiográfica. Diferente daquelas radiografias que eu mostrei anteriormente, que são as laterais, axiais e as PAs, onde aquela distância que eu disse da fonte de radiação por filme, ela varia de 60, de 70, de 80, varia, não tem o mesmo padrão. Aí não, na tela eu tenho o mesmo padrão, esse padrão, porque nessa radiografia ele vai estar realizando em um equipamento como este aqui, que tem esse braço fixo e rígido e tem essa estrutura aqui chamada de cefalostato. Aqui é a fonte de radiação. Essa distância daqui para cá é de 1,5 m. Professor, por que essa distância é 1,5 m e é padrão? Porque é 1,5 m de distância, sendo a distância foco-filme essa, todas as estruturas anatômicas da teleradiografia, elas vão apresentar o tamanho real. É o tamanho real de proporções ósseas e dentárias, certo? Então, a técnica em si, o posicionamento é complicado, mas a sua realização ela é bem simples. Né? Eu vou colocar esse dispositivo, que é chamado de cefalostato, dentro do meato acústico do paciente. O paciente vai ficar com o anteparo na região de glabela, tá certo? Para ficar bem posicionado, o filme posicionado nessa região, tá certo? Então, o filme aqui é o paciente com o dispositivo preso à glabela, tá certo? O dispositivo auricular. Aqui a gente simulou aqui um apoio de cabeça para facilitar que o paciente não possa se mexer nessa região, porque é uma radiografia que o paciente tem que estar bem parado, bem relaxado, né? Em oclusão e com plano
de Frankfurt paralela ao plano horizontal. Observe que o paciente está em selamento labial, está com os lábios fechados. Existem escolas ortodônticas que pedem para o paciente realizar a teleradiografia com os lábios fechados, e existem escolas ortodônticas que pedem para o paciente realizar a cefalometria com os lábios entreabertos. Certo? Então depende da escola ortodôntica a que o ortodontista esteja habilitado. Então, nessa radiografia eu tenho uma análise, né, que é interessante, análise do tecido ósseo associada com a área tegumentar, tá certo? Com o tecido mole. Isso é importante eu avaliar essa relação dentária com a porção labial. E a partir daí eu vou realizar a cefalometria. Aqui eu mostrei para vocês a diferença da teleradiografia para a lateral. A lateral é uma radiografia realizada sem nenhum padrão, tanto é que eu não tenho nem perfil mole do paciente, aqui é uma radiografia toda dentro daquele padrão que eu mostrei para vocês. Então, em cima dessa radiografia, da teleradiografia, eu vou realizar a chamada cefalometria, que são as análises dos prontos craniométricos, tá certo? Onde a gente vai traçar linhas e ângulos, né, para avaliar o padrão facial desse paciente. Se é um paciente que ele é classe 2, se é um paciente que é classe 3, se é um paciente que ele é classe 1, se é um paciente que tem uma alteração, né, uma maxila mais avantajada, sendo classe 2, uma mandíbula sendo mais avantajada, sendo classe 3, ou se é um paciente que ele está dentro dos padrões de normalidade, né, facial. Então, na cefalometria, nós realizamos todos esses traçados com essas angulações, baseados em pontos craniométricos, são pontos fixos na face, e dessa forma eu consigo avaliar o padrão esquelético facial desse paciente. Isso é a cefalometria. Muito utilizada em orto. Quem for fazer ortodontia vai realizar muita cefalometria. Então, aqui é uma simulação mostrando aí um ponto S, o N e o A. Né? Eu tenho um ângulo nessa região, um ângulo padrão aqui de 66 graus, por exemplo. Se essa maxila desse paciente estiver mais aqui para frente, esse ângulo aqui ele vai dar aumentado, então ele vai estar discrepante, tá certo? Sugerindo que essa maxila desse paciente está crescendo um pouquinho mais do que a mandíbula. E por aí vai. Então, o padrão, né, esse padrão aqui, pessoal, tem que obedecer, tá certo? Essa distância de 1,50 m, 1,52 m. Alguns aparelhinhos eles diferem aí em 2 centímetros, mas o basicão mesmo é de 1,52 m. Alguns erros comuns com realização dessas técnicas que não podem ocorrer. Ó. Aqui, paciente com lábio aberto. Né? Depende da escola ortodôntica. Né? Se a escola ortodôntica pedir para o paciente fazer de lábio fechado, tem que estar com selamento labial. Se for de lábio aberto, essa radiografia aqui estaria correta. Né? Paciente com boca entreaberta. Aqui ele está entreaberto. Não está em oclusão. Essa radiografia aqui é passível de repetição. Ele tem que estar em oclusão. Paciente com plano inclinado. Plano de Frankfurt inclinado. Essa radiografia não faz parte da técnica teleradiografia. Eu preciso mandar repetir essa radiografia para esse paciente estar com um plano paralelo. Plano de Frankfurt paralelo ao plano horizontal. Nesse caso aqui, o plano está aumentado. Ele está inclinado um pouquinho para cima. E também esse paciente está fora dos padrões de teleradiografia. Para padrão de teleradiografia, o paciente tem que estar com um plano de Frankfurt paralelo ao plano horizontal. Eu posso utilizar um filme oclusal como técnica extraoral. Quem tiver no consultório, né, não tiver, quiser realizar uma radiografia, por exemplo, para ossos próprios do nariz, tá certo? Ou até mesmo para essa região anterior de maxila ou de mandíbula para visualizar um dente incluso, eu posso pegar um filmezinho oclusal, colocar esse filme oclusal aqui na porção lateral da face e realizar a tomada radiográfica de uma norma extraoral, com o meu aparelhinho intraoral. O aparelhinho intraoral que vocês conhecem. Dou uma distância aqui, onde nessa distância eu consiga divergir o feixe de raio-x e dessa forma eu conseguir pegar o filme todo, certo? E realizo a tomada radiográfica. Pessoal, qual o tempo de exposição? Geralmente é em torno de 1,5 segundo a 2, tá certo? E a imagem radiográfica? Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem radiográfica dessa. Resta saber só interpretar. Né? Se vocês observarem que eu estou vendo o lábio do paciente,
Aqui eu estou vendo o nariz do paciente. Aqui eu estou vendo a espinha nasal anterior do paciente. Aqui eu estou vendo a corticalzinha óssea. Aqui eu estou vendo dentes em erupção. Certo? E avalia. Se o paciente levou um trauma, uma fratura em um dente desse, por exemplo, a gente consegue avaliar por uma técnica oclusal dessa. Uma variação da técnica estoral com a radiografia oclusal. Tá certo? Chegamos agora numa radiografia que é bem específica, uma estoral bem específica, que também é muito solicitada na área da agente odontológica, que é a radiografia para TM. Essas radiografias para TM, especificamente, pessoal, elas estão até fazendo parte agora do caso do seminário agora, né, de vocês da NP2, tá certo? Onde essa radiografia para TM é uma radiografia que ela é indicada, né, para a gente avaliar algumas alterações ou distúrbios temporomandibular. Como, por exemplo, se o paciente, esse processo condilar está bem posicionado dentro da cavidade articular, né? Ele é indicado para pacientes que sentem dor nessa região, sentem estalos, né? Sentem muitas vezes zumbido no ouvido, né? Paciente que tem algum distúrbio de DTM, a gente indica as radiografias para ATM, né? Inicia com as radiografias convencionais para ATM. E dessas radiografias convencionais, nós temos as chamadas projeções laterais, como sendo a transfacial e a transcraniana. A transfacial, certo? Nós podemos realizar até num aparelho radiográfico panorâmico, chamando também de panorâmica especial para a TM. E a transcraniana eu preciso de equipamentos próprios para realizar essa transcraniana. Na verdade, a radiografia transcraniana está caindo em desuso, né? Já tem um tempo já que não se realizam as radiografias transcranianas para a TM. A gente realiza muito mais radiografias transfaciais. Então, eu posso ter projeções também anteroposteriores da TM, tá certo? E essas projeções especiais com aparelho panorâmico, como eu falei, que são chamadas transfaciais. Então, a gente geralmente realiza uma radiografia com o paciente com a boca fechada para avaliar o posicionamento do côndilo dentro da cavidade articular. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que é esse posicionamento. E depois uma radiografia com o paciente em boca aberta. Então, quais são os reparos anatômicos, vamos dizer assim, que eu consigo observar nas radiografias transfaciais para a TM ou até mesmo na transcraniana? São justamente o processo condilar, a cavidade articular, o meato acústico, tá certo? E o posicionamento do processo condilar com relação à eminência articular. Na técnica transcraniana, olha como é que ela é realizada essa técnica. Eu tenho, na verdade, um dispositivo que eu adapto ao meu equipamento intraoral e a partir dessa adaptação ele já tem um ângulo específico para pegar essa região aqui. O paciente ele coloca essas estruturas, essas olivas aqui no meato acústico e eu consigo dessa forma, já está tudo padronizado no equipamento. Esse seria uma norma transcraniana. Como eu falei para vocês, a gente não está realizando, ninguém realiza mais essa norma transcraniana, justamente porque pela dificuldade que se tem de realizar a tomada, porque nós temos que realizar 4 tomadas radiográficas, expor o paciente a 4 vezes a radiação, e é uma radiação que ela é um pouquinho acima do que o paciente poderia tomar, por exemplo, uma radiografia transfacial ou uma transfacial para ATM. Tá certo? Que é uma radiografia que tem uma menor dose de radiação. Na transcraniana eu tenho uma dose maior de radiação. Então ela está caindo em desuso. E a imagem transcraniana é justamente essa. Ó. Aqui eu observo essa imagem radiolúcida circular, que é o meato acústico. Aqui eu tenho uma cavidade articular. Aqui eu tenho uma eminência. E aqui eu tenho um processo condilar. Então eu avalio esse paciente tanto em norma de boca fechada quanto em norma de boca aberta. Mas o que é que eu estou buscando? Eu procuro avaliar o posicionamento desse processo condilar dentro da cavidade articular. Essa distância aqui do processo condilar, tanto para a região posterior quanto para a região anterior, ela tem que ser muito próximo da simetria. Então essa distância daqui para cá, ela tem que ser muito parecida com essa, que tem que ser muito parecida com essa. Qualquer alteração no posicionamento desse processo condilar, ou mais para anterior, ou mais para posterior, posso ter uma disfunção de ATM. Então, na radiografia de panorâmica para ATM, ou também conhecida como transfacial, o paciente ele vai realizar uma radiografia em uma rotação única em boca fechada,
e uma rotação única do equipamento de boca aberta. Avaliando a radiografia da ATM, nós temos essas 4 projeções. Ó. Aqui eu vou chamar de 1 direito. Aqui eu vou chamar de 1 esquerdo. Aqui eu vou chamar de 2 direito. Aqui eu vou chamar de 2 esquerdo. Essa radiografia, se vocês observarem, é a radiografia do seminário de vocês, da paciente de vocês. Ela foi realizada 1 direito porque é boca fechada do lado direito. 1 esquerdo, boca fechada do lado esquerdo. Então, o paciente aqui está de boca fechada. E a gente consegue interpretar aqui da seguinte forma. Aqui eu tenho um meato acústico. Aqui eu tenho a cavidade articular e a eminência. Aqui eu tenho o processo condilar. Então, se a gente avaliar essa paciente, eu sei que ela tinha uma alteração de ATM, ela gerava dor nessa articulação com dificuldade de abrir a boca. E se a gente observar o paciente de norma de boca fechada, a gente consegue observar uma diminuição aqui do espaço da região posterior da ATM, tá certo? E quando o paciente está de boca aberta, né, aqui ele nem mexeu, ó, a articulação, ele está aqui de boca fechada, parece que está de boca fechada, ó. O processo condilar nem saiu de dentro da cavidade. Então, aqui ó, existe o quê? Uma alteração de movimento, uma limitação de movimento desse paciente. E no côndilo do lado esquerdo também, ó, a eminência articular está bem aqui. Esse processo condilar ele quase não deslocou. Certo? A eminência está aqui, ó, ele quase não deslocou. Então, o paciente está com limitação de abertura de movimento, onde a gente observa, nesses 2 processos condilares aí, o côndilo ele não saiu da cavidade. Então, o côndilo, na verdade, que a gente diz que o côndilo está aquém da cavidade. Aquém da eminência articular. Ele não chegou nem na eminência, certo? Ele não chegou nem na eminência. Então, quando o côndilo não passa a eminência articular, a gente diz que está aquém da eminência articular. Se ele passa a eminência articular, a gente diz que esse processo condilar está além da eminência condilar, eminência articular. Tá certo? Então, nesse casinho aqui em específico do seminário de vocês, eu dando essa colher de chá, né, o côndilo está aquém da eminência articular e esse paciente tem limitação de abertura bucal. Ele tem uma alteração. Qual seria um exame que eu poderia indicar para esse paciente mais específico para essa região de ATM? Poderia indicar uma tomografia computadorizada para esse paciente, para a dona Francisca. Tá certo? Aqui eu já tenho outra imagem de ATM, onde o processo condilar ele já chega bem aqui na eminência. Ó. Eu tenho a eminência e o processo condilar ele já chega na eminência. Estão vendo a diferença? Ó? Daquele passado para esse. Então, aqui, o processo condilar ele já está no nível da eminência. Isso aqui seria uma posição normal do processo condilar, diferente desse processo condilar aqui em norma do paciente aqui que está de boca aberta, onde ele está com limitação, ela está com limitação de abertura de movimento, e aqui o processo condilar está até também na norma fechada, aqui está em retrusão, nessa região. E aqui ele está bem posicionado, tanto o processo condilar do lado direito, quanto o processo condilar do lado esquerdo, bem posicionado na cavidade articular. E aqui eu tenho uma eminência articular também bem posicionada, tá bom? Pessoal, vamos encerrando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Bem essa parte de técnicas vocais. Explorem bem essa questão da ATM, da articulação temporomandibular, dos reparos anatômicos que eu falei para vocês, o meato acústico, cavidade articular, eminência articular, processo condilar, as cefalometrias, né, as análises cefalométricas, as telerradiografias, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer coisa, me busquem aí no e-mail, tá certo? Me mande alguma mensagem que a gente vai esclarecendo aí as dúvidas para vocês, tá certo? Abraço, até mais.